Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a palavra dele. Quero saber como você está, de que forma você está ao receber do Senhor este grande milagre. Milagre esse que muitos não conseguiram receber do Senhor, mas eu e você, nós, muitos milhões, receberam do Senhor esse grande milagre de um novo dia, de uma nova sexta-feira. Se nós prestarmos atenção, Deus fala conosco de toda forma, até mesmo quando nós não entendemos, Ele está falando conosco. Hoje mesmo nós estamos em mais uma sexta-feira. Depois da meia-noite, essa sexta-feira nunca mais voltará. Os minutos e as horas e os segundos de hoje nunca mais voltará. Mas não vai vir outra sexta, mas não é essa. Essa já foi, já passou. A partir de meia-noite, passa. Que nem o dia de quinta-feira, que foi ontem. Já passou, esse não volta mais. Vem outra quinta-feira, mas aquela já foi. Nunca mais tem volta. O que é que eu quero dizer com isso? Que o que passou ontem ficou no passado. O que passou até agora, nesse momento, o que passou há minutos atrás, ficou no passado. Nós temos que pedir misericórdia a Deus, sabedoria, para viver o presente e o porvir. Se Ele nos der a dádiva, a misericórdia e a compaixão de nos dar mais uns dias ou um dia pela frente. Porque o que ficou para trás, ficou para trás. Não tem mais volta. Então, não fique perturbado, pensando no que passou. O que passou já passou. Vamos lutar, pedir misericórdia a Deus, para que Ele nos faça prosseguir e avante, sem olhar para trás. Eu estava ontem conversando com uns amigos a respeito de nós, seres humanos aqui na Terra. Nós não somos eternos aqui na Terra. Nós estamos em uma grande viagem, como um peregrino. Eu não sou peregrino. Somos sim.
porque somos seres humanos e não sabemos, não temos realidade, não temos certeza absoluta de quantos dias, quantas horas, quantos minutos nós vamos viver aqui na Terra. Eu, às vezes, de vez em quando, eu faço uma loucura, mesmo sem saber, sem ser formado, sem ter muita, que eu não estudei. Mas esses dias eu fiz a conta de quantos dias eu já vivi, quantas horas e quantos minutos. Vocês podem até não acreditar, mas eu fiz. Minuto deu milhões de minutos. Que nós já tivemos, viu? Já recebi do Senhor esses milagres. Cada minuto que Ele nos dá é milagres. Então nós não nos preocupamos, nem devemos ficar preocupados com o que passou, nem também ficar preocupado com o que vai vir, porque tudo está nas mãos do Senhor. Basta nós tomarmos uma atitude na nossa vida. Às vezes, o sofrimento e as provas vêm dependendo das nossas escolhas de vida. Por isso vem as provações, vem as tribulações, porque Deus já nos conhece. E as nossas atitudes, às vezes, é que faz acontecer o inesperado. Que ninguém espera adoecer, ninguém espera a enfermidade. Mas, às vezes, por as nossas atitudes, nossas escolhas, passamos por tribulação. Por isso que nós temos que viver o hoje, esse momento de agora, como que fosse o último, com prudência, com sabedoria, para que Deus venha se compadecer de nós e nos dar mais anos de vida, horas, minutos, segundos. Cada hora, cada minuto que Ele nos dá é para nós refletir e tentar fazer algo bom. Não olhar para trás e dizer, mas ontem eu fiz, mas o que você fez ontem ficou ontem. Você tem que procurar fazer amanhã. Pedir a Ele misericórdia. Que Ele possa nos dar mais dias de vida como esse de hoje. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor cuidava da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Então, se você é a igreja de Cristo, não escandalize, não decepcione o teu Senhor. Não decepcione o teu Senhor. Porque, sinceramente, com as nossas atitudes, nós estamos decepcionando o nosso Senhor. A decepção
é enorme. Nos dias de hoje você não encontra mais. Se encontra 1, 2, 3 ou 4% de pessoas que procuram viver o evangelho verdadeiro, que é o evangelho do amor, da renúncia, da transformação, da vigilância, da prudência. Não julgueis para não ser julgado. É o que mais nós fazemos, é julgar. É olhar para a vida do outro e, em vez de ajudar, condena. Por isso que eu vos digo, vigiai e orai todos os dias das vossas vidas. Vigia e ora, para que Deus venha se compadecer de nós. Não adianta a gente querer mostrar santidade e praticando iniquidade, porque não existe outro meio de salvação a não ser pelo amor. Você pode ser o homem mais caridoso do mundo, mas você faz para os outros ver, para ter mídia, para ter nome de bom, você está praticando iniquidade. Bom é Deus. Nem Jesus quis ser bom. Quando o jovem chega e diz, bom mestre, ele diz, por que me chamais de bom? Bom é meu Pai que me enviou. Alguém bater nas tuas costas e dizer, bom homem, tu és um bom homem. Olha para ele e diz, não, eu não sou bom. Você acha que eu queria estar aqui agora sentado, me preocupando, orando por você, clamando a Deus pelo meu país, por você, por nós seres humanos? Você acha que isso vem de mim? A natureza humana é diferente. Isso vem de Deus. Ele quer que nós sejamos todos unidos em um só propósito, em um só pensamento. Mas nós nos corrompemos. Ah, presbítero, eu não me corrompi. Nós nos corrompemos em pensamento, em olhar, em falar. Às vezes nós praticamos coisas que nós mesmos nos envergonhamos. Porque não existe ninguém santo na Terra. Somos seres humanos. E a índole da humanidade não é praticar o bem. Por isso nós temos que pedir misericórdia a Deus para Ele nos dar sabedoria para procurar fazer o bem. Nesse momento, eu poderia estar dormindo, deitado, mas Deus tem me dado a dádiva
para orar por você, para trazer para você o evangelho da salvação. Não é da prosperidade financeira. Que o financeiro nós ganhamos trabalhando, lutando. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Temos que ganhar o nosso pão suando, como manda os mandamentos. Trabalhás, viverás com o suor do teu rosto. Meus amados, minhas amadas, eu quero dizer para você que a nação está esquecendo da essência principal. Essa essência está desaparecendo. Eu sempre digo que às vezes eu encontro essa essência entre os animais. Que essência é essa, irmão Valde? A essência da união, do amor. Hoje, nos dias de hoje, inventaram essas igrejas. Outra placa, igreja. Eu quero dizer para você que ali não é igreja. Ali é uma casa de oração que no passado reunia-se os irmãos para contar as suas bênçãos, para falar dos milagres, da misericórdia de Deus. Outros tinham a oportunidade para trazer as bênçãos de uma cidade para outra, dizer, olha, na minha cidade, lá onde eu moro, aconteceu um milagre, um paralítico andou, o irmão fulano estava pregando, Deus usou ele lá na Etiópia, na Síria, em Coríntios, em todos os lugares. E Deus usava os servos dele. É para isso que é o templo. Para ser conversado e mostrado e as pessoas contar, falar, reunir, fazer estratégia para levar o evangelho mais além. Para se consagrar um homem, era luta, era jejum, era oração. E não só era um homem só orando, era vários, para poder tomar uma decisão. Fazia a reunião e dizia, vamos escolher fulano, que é uma pessoa que nós temos observado ele. Hoje não. Hoje os evangelistas, os evangélicos se corrompem. %. No mundo inteiro, 3%. Faz algo correto. Não que eles não falhem, mas procura fazer correto. Não tem mais de que 3%. E aqui no Brasil nós vemos os que se rebeliaram. Colocaram um homem
Não vou dizer o nome, você já sabe quem é que está na prisão. Até culto fazia para ele, dizendo que ele era o Messias. Se corromperam. E o país está dividido. Até um Deus eles criaram. Desde os meus avós, meus bisavós, que eu só conheço um Deus, que fez o céu e a terra, que fez o homem, a sua imagem e semelhança. Só conheço esse Deus. Jesus eu só conheço um. Não está pregado em cruz, não está em papel, não está em ponta de caneta, não está em nada. Ele está no trono, ao lado do Pai, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O meu Jesus não está pendurado no madeiro. Meu Jesus não está num papel. Não cabe num quadro. Não cabe em nenhuma dessas congregações. Deus não cabe nesses lugares. Que a palavra diz que a terra é descanso para a palma dos seus pés. Quero dizer para você, Mateus capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em nome de Jesus. Mas são lobos. Está cheio de barões, os garimpeiros. Eu titulo eles os garimpeiros, os donos do garimpo, e os garimpeiros são aquelas pequenas congregaçãozinhas. Sai abrindo congregação de todo lado para juntar o ouro e no fim do mês levar para o barão. Barão da fé, do garimpo. Nada disso, dízimos, oferta, nada disso vai te levar ao céu. O único que te leva ao céu e te faz chegar, se aproximar de Deus, a única coisa do mundo inteiro que faz você se aproximar de Deus é o amor. Que amor é esse? Que o irmão erra? Na Bíblia não tem esse negócio de disciplina, não. Aí vai disciplinar 6 meses, 1 ano, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Disciplinar. Quem é o homem para corrigir outro homem espiritualmente, dando a ele castigo? Que é um castigo. Aí eu pergunto agora, veio isso na minha mente agora. E o perdão? E o perdão? Mas eu não dei 3 meses a ele. Esses 3 meses a gente vai analisar ele e vamos perdoar ele. Ele vai receber o perdão. É assim, é que está escrito aqui?
Tudo isso é criado pelo homem. A primeira coisa que eles fazem quando vão abrir uma congregação dizendo que é igreja, que ali não é igreja. Paulo perseguia quem? A igreja de Cristo. Pessoas. Tem muitas coisas. Jesus vem buscar quem? A igreja. Pessoas. Ou Jesus vai levar esse monte de prédio para o céu? Acorda, igreja. Acorda. Toma um suco de realidade. Que vocês estão sendo enganados. Eu fui enganado muito tempo. Até que um dia o Senhor, em oração, o Senhor abriu os meus olhos. E eu comecei a raciocinar. Eu era irracional. Depois eu comecei a raciocinar. Que tem pessoas que estão com a mente fechada. Idolatra tanto o homem que acredita em tudo que ele fala. Mas repito novamente, está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Está escrito, João 14, 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Está escrito, o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o coração. E honrar, amar e honrar o Senhor teu Deus. Depois, amar o próximo como a ti mesmo. Você está amando o seu próximo? Tá? Então cuida dele. Quem ama, cuida. Quem ama, não maltrata. Quem ama, não desonra com palavras. Não envergonha, não calunia, não julga. Quem ama, cuida e zela. Por isso que Jesus veio fazer, veio trazer e plantar na terra a semente do amor. Mas muitos ainda não tomaram esse chá dessa semente do amor. Porém, eu vos digo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas existe um antídoto, um remédio para te curar. É a palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque são delas que de mim testifica, diz o Senhor. Examinais as Escrituras. Examine a palavra. Constrói a tua casa na rocha. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser bonzinho. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira arrumar a amizade comprada com favores.
com dinheiro, com presente. Seja sincero, prudente. Se alguém te perguntar, fulano, o que eu faço é certo ou errado? Pergunta para ele, você quer a realidade? Não diga que ele está certo para agradar. Não pregue palavras de receber gratidão. Palavras doce que nem mel. Não. Aquele homem trouxe o filho dele até Jesus e disse, mestre, está escrito em Mateus, mestre, eu trouxe o meu filho a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Olha como Jesus era mansinho, bem mansinho. Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, olha. Vai dizer isso nessas congregações hoje. Mas nós somos incrédulos e perversos. Ah, irmão, só se for você. Eu não. Irmão, toma um chá de realidade. A salvação é conquistada minuto a minuto. Transformação é de segundo a segundo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Chegar com palavras bonitas, com pregações eloquentes, linguajar bonito. Olha aqui o que foi que Isaías trouxe para Ezequias. Olha como era. Olha como era. Como era. E os profetas falavam com os... Ó, aqui está escrito assim, ó. E naquele dia, Ezequias adoeceu. Versículo 38 de Isaías. E naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortífera. E veio Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Olha como foi. Que palavra é essa, irmão? Era para ele ter chegado, né? Oh, Ezequias, meu amado, meu querido. Por que você fez isso, meu filho? Oh, por que você fez isso? Como foi que você chegou a esse ponto de fazer um negócio desse? Oh, eu vou te dar uma disciplina de um dia, ou 15 dias, ou um mês, ou um ano, uma disciplina. Depois tu... Ele chegou e disse assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu acredito que por ele ser um profeta fiel a Deus, um homem temido, quando ele viu, Ezequias avistou ele, eu creio, né? Não está escrito assim, mas meus pensamentos.
Quando você avista uma pessoa que traz coisas boas, você vai olhar e dizer, eita, fulano vem ali, ele vem trazendo coisa boa. Hoje nós, ó, vamos receber coisa boa. A coisa boa foi essa. Esse é o tipo de amigo que você e eu pretenda ter. Não é aquele que passa a mão por cima. Não, isso aí, Ezequias, tu errou, mas eu vim aqui, vou pedir a Deus que Deus te abençoe, que Deus continua fazendo o que tu estás e faz de outro jeitinho. Não. Ele chegou logo de certeza na hora, assim. Olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Hoje, estão passando a mão, são comprados por ouro e prata. Comprado. O camarada faz o que quer e pinta e borda, mas quando leva o seu dízimo gordo, que isso é uma mentira, esse negócio de dízimo. Eu provo a você que não tem esse negócio de dízimo, de 10% de dinheiro, que é obrigado. Aquilo ali foi um acordo que Moisés fez na época, porque a tribo de Levi era uma tribo que não tinha recursos nenhum, não tinha bens. Eles trabalhavam para o Senhor. O trabalho deles era cuidar das coisas de Deus. E Moisés fez aquele acordo com todos para levar. Uma parte, a terça parte ou a segunda, não sei, é uma parte que envolvia o dízimo. Mas foi naquela época que eles eram sacerdotes. Hoje eles querem ser sacerdote de todo jeito, a pulso. Querem ser sacerdote da tribo de Levi, a pulso mesmo. Isso aí era da tribo de Levi, a lei mosaica. Eu não estudei não, gente. Sou um matuto. Vindo lá do pé da serra do Pernambuco. Mas eu peço ao Senhor para me ensinar. E aqui veio esse homem e deu esse recado para Ezequias. Vou botar o óculos aqui, que eu já estou ficando... Passei dos 15 anos, aí vai mudando a visão. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha, mesmo com essa notícia, com este recado, era para ele ter ali se rebeliado contra Deus. Eu vou morrer mesmo. Vou fazer o que eu quiser agora, já está sentenciado. Vou morrer mesmo, vou me acabar mesmo, já fui sentenciado. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que temia a Deus. Não precisava ele fazer o que ele fez, mas ele temia a Deus. Na hora desse recado,
Ele não ficou desesperado. Ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Veja como é as coisas. Se não é o que eu falei ainda agora. Esse negócio de disciplina. Não. O irmão fez isso? Fez. Vamos orar pelo irmão. Olha, irmão, nesse momento nós pedimos a Deus para Deus lhe perdoar. A igreja, se foi contra a igreja, pede perdão à igreja. Agora, uma coisa que eu queria saber de vocês. A Bíblia fala, se peca contra a igreja, pede perdão à igreja. E vocês vão pedir perdão às paredes, Porque vocês dizem que a igreja é o templo lá, é a casa, ali é a igreja. Aí vocês vão pedir perdão à igreja, às paredes? Que negócio errado esse, que coisa ao contrário, gente. Eu não entendo isso. A que ponto chega a nossa ignorância? A que ponto chega a nossa ignorância? E não abre a mente. Fala tanto em Deus, fala tanto em realidade da vida, fala tanto, mas não abre a mente. A Bíblia diz, se peca contra a igreja, pede perdão à igreja, e vai pedir perdão às paredes, gente. Se peca contra teu irmão, pede perdão a teu irmão. Se peca contra a igreja, pede perdão à igreja. Eu pecar contra você, eu tenho que pedir perdão a você, mas se eu pecar contra a igreja, que é o povo todo ali dentro, eu tenho que pedir perdão ao povo de dentro, à igreja. Mas ainda a Bíblia explicando e ainda a gente, até eu também era assim, gente. Eu vou para a igreja, Eu perguntei um dia desse a um presbítero, eu digo, você vai para onde? Ele disse, vou para a igreja. Eu disse, oxê, você é a igreja, vai para a igreja. Como é isso? Aí ele pensou e disse, meu irmão, me explique isso. Eu fui e expliquei para ele. Eu digo, você vai para a casa de oração, ou para a sinagoga, para a congregação, o templo. Aí foi que ele caiu na realidade. Voltando para esse período, gente. Isso é uma hora mais difícil para o homem receber, para o ser humano receber. Tem muitos que se desesperam. Tem muitos que chegam lá, não está o médico. Aí o médico diz, você só tem 15 dias de vida. A minha mãe deram 3 dias de vida a ela. O nome da minha mãe é Eurides Inácios Dias de Oliveira. Eurides Inácios Dias de Oliveira, lá de Pernambuco. Nascida em Alagoinhas, Pernambuco, cujos parentes dela são de Caetés. Deram 3 dias de vida a ela. 3 dias de vida. Se eu não me engano, já vai fazer 15 anos. E ela está de pé. O câncer comeu tudo por dentro. Isso é verídico. Os médicos lá no Recife jogaram ela em cima da máquina, tiraram e disseram leva para casa, 3 dias ela é enterrada. Já vai fazer 15 anos. Aí eu digo para vocês.
Foi porque ela mereceu ou foi porque Deus teve misericórdia dela? Olha aqui. É momento da gente refletir. Será que nós vamos ter algo para contestar, contender com Deus? É uma coragem, hein? E aqui fala, virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, e disse-lhe, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu chego a me arrepio quando eu vejo essa mensagem. No mesmo momento que ele recebeu a mensagem de Isaías, virou o rosto para a parede, chorou muito e lembrou ao Senhor. Na mente dele, ele lembrou, mas o Senhor já sabia. E diz a palavra, e então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi, o Deus de teu pai. Ouvi a tua oração. Vi a tua oração e vi aos teus, vi a tua oração, disse o Senhor aqui, ó. Eu vi as tuas, teu choro, e eis que, e diz aqui, ó, e o rei Isaías, Deus ordena que Isaías volte, mesmo ele ainda estando no pátio, volte e vai até Ezequias e diz a ele, assim gente, eu fico pensando, o que você faria numa hora dessa? Ele disse, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus dos teus pais. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei teus dias 15 anos.
Mas Deus não tinha mandado Isaías dizer para ele que ele tinha que pôr a casa em ordem porque ia morrer? Mas aí é onde está o melhor. A casa que Deus estava falando era Ele mesmo, a casa era Ele mesmo, nós somos a casa de Deus, o templo e morada do Espírito Santo. E farrapamos com Deus, faltamos, fraquejamos, erramos. Mas aqui, quando ele se arrependeu, no seu choro, no seu lamento, se humilhou, Deus ali recebeu como um conserto na hora. Ele se consertou. Seus pensamentos mudaram, sua atitude, seu jeito, sua forma de ver Deus. Chorou muito, o choro que mudou, mexeu com o coração de Deus. E Deus vai e acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, de saúde, de financeiro, de a família, desemprego, uma doença terrível, ou um mal, seja o que for, eu quero dizer para você que se você se arrepender, como está escrito aqui na palavra do Senhor, está escrito aqui, ó. Se você tiver nesse versículo aqui, ó, vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Deus vai te curar. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar algo que tu nunca mais vai esquecer. Mas tu tem que pagar o preço. Qual o preço, irmão? Arrancar esse coração, pedir a Deus para arrancar esse coração de pedra. Colocar um coração de carne. Um coração cheio de amor, que tenha sentimento, que tenha amor pelo próximo. Não adianta você fazer e não ter amor pelo próximo. Fazer só para ganhar nome, ganhar status, ser conhecido pelos homens. Eu não quero ser reconhecido pelos homens. Eu quero ser reconhecido por Deus, pela misericórdia dele sobre minha vida. Não estou aqui para agradar homem nem filho de homem. Eu estou aqui para dizer: se nós não nos arrepender dos mal que fizemos, não nos humilhar ao Senhor
e crer e obedecer, nós estamos perdidos, em vão. Você pode ser o homem mais pregador do mundo. Você pode orar, pedir para descer fogo do céu e descer. Mas se você não tiver amor, tudo isso é em vão. Só o que nós vemos hoje é o mundo cheio de homens gananciosos. Não se conforma com o que tem. Sempre quer mais. Nunca se ajoelha e agradece a Deus. Não, toda vez que se ajoelha e diz: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu quero... Quantas vezes tu já disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Faz em mim o que o Senhor quiser. Seja o meu mentor. Vim aqui, Senhor, me doar para Ti. Como é isso, irmão? Fazendo bem. Tem um versículo na palavra que diz: ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você tirando 1 hora da sua casa, dos seus afazeres, das suas responsabilidades para ir visitar seu irmão lá em tal canto, orar por ele, visitar ele, conversar com ele, levar uma palavra de ânimo. Você está doando parte da sua vida para aquele irmão. É assim. Ajudar 2, 3 dias o irmão, você está se doando. Está se dedicando. É assim. E aqui eu encerro dizendo para você: arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção. Arrependei-vos, porque o cálice do Senhor está quase transbordando com a podridão que se encontra na terra. A época de Sodoma perde feio para a época de hoje. Entenda quem quiser entender, mas Sodoma perde feio para a época de hoje. Os escândalos, as horríveis coisas que acontecem. Mas vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Quem for limpo, se limpe mais, quem for sujo, se suje mais. Mas eu, porém, vos digo, procurai endireitar as suas veredas, endireitar os caminhos do Senhor, vigiar enquanto é tempo. Vigia, porque o tempo está se aproximando, o grande dia. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seus parentes, seus amigos. Que Deus abençoe toda a nação. Eu agradeço, que a graça de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês, hoje e todos sempre. Amém.